Meu boa tarde ao prefeito de Juiz de Fora. Prefeito da cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, prefeito Antônio Almas, do PSDB. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Helenice. É um prazer estar falando com você e os ouvintes da Rádio Super. Obrigada aí pela sua participação aqui no Alerta Super da Rádio Super. E, prefeito, eu queria só pedir para o senhor um instantinho, porque o Léo Mendes quer apenas atualizar os números aqui do coronavírus. Léo. Helenice, boa tarde também para o prefeito Antônio Almas, e a gente atualiza até os números para poder ajudar vocês aí nessa discussão. Brasil tem 22.740 casos confirmados do novo coronavírus, com 1.271 mortes. Esse é o balanço mais recente que é divulgado aí por todas as secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil. Aqui em Minas Gerais, Helenice e prefeito Antônio Almas, subiu para 23 o número de mortos no estado por causa do novo coronavírus. São 815 casos confirmados e mais de 60 mil casos estão em investigação. Belo Horizonte permanece sendo aí a cidade com mais casos confirmados, são 351 confirmações na capital. Logo depois vem Juiz de Fora, com 59 casos, e Nova Lima, na região metropolitana. Helenice. Obrigada, Léo. Às 3h13, então eu converso agora com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas. Prefeito, esses casos atualizados, 59 casos, qual é a preocupação primeira da prefeitura para que essa pandemia não se transforme aí num problema maior na cidade? Helenice, nós tivemos em fevereiro, no dia 26, o primeiro caso suspeito se apresentou na cidade. Esse caso foi descartado, mas no dia 13/3 nós confirmamos o primeiro caso, então no dia 13 de março. E desde então várias ações nós temos feito enquanto Prefeitura Municipal. Uma delas é a confirmação da necessidade do isolamento entre as pessoas, o distanciamento social que era importante, todas aquelas medidas que já foram sobejamente discutidas por todos nós. E também uma outra ação importante que nós fizemos foi suspensão das cirurgias eletivas, para que a gente pudesse começar a preparar a rede hospitalar, não só do ponto de vista das enfermarias, mas também dos leitos de UTI, que é a grande preocupação para todos nós. Então nós temos feito várias ações nesse sentido para tentar fazer com que o colapso na saúde pública na região de Juiz de Fora, que não envolve só uma sustentação dos seus 600 mil habitantes, da ordem de 600 mil habitantes, mas é muito mais do que isso, envolvendo uma população aí da micro-região da ordem de 1,5 milhão, mais ou menos. Bom, eu estou conversando com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, do PSDB, falando sobre a situação de Juiz de Fora, a segunda cidade mineira com maior número de casos, 59 casos. Prefeito, existe algum estudo para se fazer um hospital de campanha, como foi feito aqui em Belo Horizonte, no Expo Minas, ou em São Paulo, no Pacaembu? Na verdade, Helenice, nós trabalhamos com uma outra situação que nos parece, nesse momento, mais interessante. Qual que é essa situação? Nós temos em Juiz de Fora um grande número de hospitais, um número bastante importante de hospitais, tanto conveniados com a rede pública, como hospitais também da rede privada, e que nós estamos buscando nessa área já existente dos hospitais, a gente buscar ampliar não só o número de leitos de unidades de terapia intensiva, mas também os leitos de enfermaria. Com isso, nós conseguiríamos, dentro dos próprios espaços hospitalares, uma ampliação de leitos que corresponderia aí a essa entrega feita em Belo Horizonte com a expansão no Expo Minas. Por exemplo, nós temos um hospital conveniado, um hospital filantrópico conveniado com a rede pública, que há um espaço físico já bastante adiantado e isso configurando uma proximidade muito grande com o restante da estrutura hospitalar, o que facilitaria muito na assistência desses pacientes, em que a gente pode fazer um aumento de número de leitos de UTI até 100 leitos.
Isso seria mais ou menos, se não me falha a memória, o que está sendo construído na Gabeleira, né? 100 leitos de UTI com 700 leitos de enfermaria. Juiz de Fora hoje nos preocupa, lógico que tudo nos preocupa, nós estamos vivendo uma pandemia que é completamente desconhecida, como eu já ouvi de pessoas sendo dito, que nós estamos planejando sobre uma folha em branco, e é verdade, uma folha de papel em branco. Isso daí nos põe muito preocupados com a situação vindoura. Mas, nesse momento, nós temos, por exemplo, cerca de 800 leitos de enfermaria prontos para atender pacientes de Covid-19, o que não é a mesma... na verdade, a palavra, quando a gente usa a palavra tranquilo, ela não está nesse contexto de tranquilidade, né? Nos coloca menos aflitivos com o potencial de risco que nós vamos enfrentar em algum momento, se não houver por parte da população esse grande entendimento da necessidade de ficar em casa e da necessidade de, estando na rua, a utilização de máscaras, mesmo máscaras artesanais, manter o distanciamento social de pelo menos 2 metros. Então, se essas ações, os cuidados de higiene que a gente já discutiu bastante, não só da etiqueta respiratória, mas também da lavagem de mãos e, quando não possível, utilizar álcool em gel. Então, se essas ações todas não forem tomadas, seguidas de maneira muito intensa por toda a população, por todos nós poderemos ter um cenário muito caótico à frente. E, para isso, nós estamos nos mobilizando. Esperamos entregar dentro de algumas articulações que estamos fazendo, junto à própria Secretaria de Estado de Saúde e junto ao próprio Ministério, nas constituições dos trânsitos normais que configuram esse processo, a gente entregar no final dessa semana a possibilidade de mais uns 38 leitos de UTI. E dentro dos cenários que nós temos para o futuro, né, e os cenários que podem ser mais catastróficos, a gente está buscando aí a ampliação junto ao Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Estado, também a ampliação desses leitos todos para viabilizar a segurança. Prefeito Antônio Almas, prefeito de Juiz de Fora, e qual é o volume de recursos que a prefeitura está disponibilizando para essas medidas emergenciais? Na verdade, nós estamos num conjunto de esforços, né? E que a gente ainda não tem, por exemplo, um número final ou um número mais próximo da realidade dos recursos que serão empenhados. Mas hoje todos nós, na Prefeitura, trabalhamos como uma prioridade absoluta trabalhar a questão de recursos para o enfrentamento da Covid-19. E isso daí tem a ver com emendas parlamentares que estão sendo destinadas à cidade através não só do legislador federal, como do próprio estadual e aqui dos vereadores que também já fizeram uma passagem de recursos das suas emendas parlamentares municipais para que fossem utilizadas na sua grande maioria para o enfrentamento dessa crise. Então, nós estamos com uma esperança de ter uma quantidade de recursos bastante significativa. E, além disso, também recursos que estão advindo do próprio Ministério Público. Nós já nesses dias agora, nessa última semana, tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Ministério Público Estadual, nós já temos aí uma ordem de depósito de mais ou menos uns R$450 mil colocados e mais também outras ações também do setor privado. Prefeito de Juiz de Fora, o que a gente vê aqui no noticiário, né? Foi confirmada a morte de um idoso de 71 anos com a Covid-19 e a segunda morte em Juiz de Fora pelo coronavírus. A primeira foi de um idoso e agora outros 4 óbitos sob suspeita. As pessoas em Juiz de Fora estão respeitando o isolamento social ou ainda há muita resistência? E quando elas precisam ir para as ruas, elas estão também usando máscaras
ou não, como a gente tem visto aqui em Belo Horizonte, em Contagem, região metropolitana de uma maneira geral, esse descumprimento do uso da máscara? Na verdade, Helenice, eu acho que esse comportamento está sendo no Brasil inteiro, né? Uma é um pouco eu acho ainda do não acreditar de que nós poderemos enfrentar numa brevidade de tempo situações tão graves como o mundo inteiro está enfrentando, e aí a gente fala como exemplo Itália, Espanha, Estados Unidos, China e assim por diante. E a outra coisa é uma questão cultural mesmo, né? Nós não temos a mesma cultura dos povos asiáticos, que é o menor sinal de uma infecção respiratória, eles já passam a utilizar-se de máscaras para a proteção do outro. Então há um descompromisso muito presente na população com relação a se manter em casa, apesar de uma boa parcela, da grande parcela do comércio local não estar está sendo cooperativo nisso, estão de portas fechadas, tudo isso, mas as pessoas estão deslocando muito ainda muita gente indo ao centro, que aqui tem essa cultura do centro da cidade, né, do comércio da região central, ainda muito, muito grande. Então há um deslocamento muito intenso de pessoas e que infelizmente isso pode marcar dias piores à frente. Na última semana nós tivemos essa observação, nós já tivemos um momento de maior atenção à orientação das autoridades públicas de saúde do ponto de vista do isolamento. Na última semana isso houve por conta, talvez, da própria questão de ser momento de pagamento, de aposentadorias, essa coisa, as pessoas começaram a se deslocar mais, a movimentar mais na cidade. E isso pode ter um reflexo entre 10 a 14 dias, que é o que a gente sabe aí, que é uma ação tomada hoje, ela repercute até 14 dias depois. Então essa volta às ruas, como se observou, não só em Juiz de Fora, mas como você disse já, na própria região metropolitana, na própria capital, né, em todas essas cidades, Juiz de Fora repete também dessa forma e nos preocupa muito. Nos preocupa porque as respostas a serem dadas num provável não achatamento dessa curva, como todos já têm também discutido bastante essa curva da contaminação dos pacientes e do risco que isso significa para o colapso do sistema público de saúde. Então isso daí leva-nos a preocupações enormes quanto ao resultado final. Prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, aqui no Alerta Super. Prefeito, diante dessa resistência dessa população, ou melhor, dessa falta de tradição de usar máscaras, nós que não enfrentamos esse problema, nunca enfrentamos, não é? Desse jeito, a Prefeitura de Juiz de Fora estuda fazer alguma medida urgente, obrigando o uso da máscara ou até multando as pessoas? Na verdade, nós ainda nesse período, mas o que não impede de uma tomada de decisão logo a seguir, porque a dinâmica da doença é muito rápida, as coisas acontecem muito rapidamente, então nós podemos estar conversando agora e amanhã eu tomar uma decisão completamente diferente daquilo, por conta dos relatórios que chegam, por conta dos cenários que nós estamos produzindo a cada dia através de modelos matemáticos, tudo isso sendo incorporado, a gente pode ter uma outra forma de orientação. Mas nesse momento nós ainda estamos no processo muito do convencimento, tentando convencer todas as pessoas da importância do ficar em casa, da importância de, ao ir ao supermercado, ir de máscara, usar o distanciamento social de 2 metros, não se aglomerar de forma nenhuma, mas se isso só não for capaz de dar as respostas que nós desejamos e precisamos, muito mais do que desejamos, precisamos do ponto de vista, inclusive, de garantir tranquilidade para a população, nós tomaremos medidas mais drásticas com base em pareceres que a gente já está construindo junto à Procuradoria-Geral do município.
Você pode adiantar que medidas mais drásticas seriam essas, prefeito? Medidas, inclusive, de, se for possível, do ponto de vista do que a legislação permita, até multas para aqueles que infringirem a legislação e ao decreto que está em vigor e de decretos que poderemos republicar a qualquer momento. Isso pode acontecer dentro de quanto tempo? Esse a qualquer momento aí. Olha, se a gente tiver o mínimo sinal e a gente estamos todos muito preocupados dentro da equipe de que esse processo de volta às ruas está se acelerando, essas medidas poderão ser tomadas num curto espaço de tempo, 24, 48 horas. E as multas, elas podem vir juntas já com essa medida, de qual valor? A questão de valores é uma coisa que a equipe está, até por conta de algumas restrições ou de alguns valores que já estão previstos nos próprios códigos municipais, para que a gente faça uma coisa dentro daquilo que a legislação determina, e eu não teria agora o número, os valores exatos agora. Mas com certeza tem que ser valores que possam doer no bolso de cada contribuinte, porque só assim ela terá sentido, né? Prefeito Antônio Almas, do PSDB, quero agradecer a sua participação aqui no Alerta Super. E tem mais alguma coisa para falar que a gente não tenha tratado na entrevista? Porque Juiz de Fora é uma cidade que tem um grande impacto na vida da região da Zona da Mata Mineira, né? Helenice, o que eu gostaria, primeiro, agradecer vocês pela oportunidade, reforçar junto não só os moradores de Juiz de Fora, mas de toda a região da Mata Mineira, que precisam, às vezes, se deslocar para Juiz de Fora para ter uma atenção à sua saúde, de que faça a sua parte, cada um faça a sua parte, que é ficando em casa, mantendo o seu distanciamento. O isolamento é importante para aqueles que têm sinais de doença respiratória, né? Então é importante que cada um faça a sua parte, porque senão o sistema de saúde pública e privado, não é só o sistema de saúde pública, é também o sistema privado, vai colapsar e nós vamos enfrentar dias muito duros, muito tristes, mas com certeza nós da Prefeitura Municipal queremos, se tivermos que passar por essa situação, nós estarmos com a consciência tranquila de que estamos fazendo todos os esforços possíveis para diminuir muito essa realidade tão dura que a gente tem assistido em tantos outros países. Então, eu gostaria de aproveitar, através do programa Alerta Super, de chamar a atenção para todos aqueles que estão ouvindo, seja de Juiz de Fora, da região ou de Minas Gerais. Vamos ficar em casa, vamos ter essa parceria entre todos nós. O enfrentamento dessa pandemia não é um enfrentamento que é feito só pelo Estado, pelo município, pelo setor público, mas é também por cada cidadão. Cada cidadão com a sua atitude no dia a dia é que pode melhorar o nosso enfrentamento. Prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas. Ok, prefeito, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e a transparência em explicar, inclusive, aí essas medidas mais drásticas que a prefeitura pode tomar nas próximas 24 horas a 48 horas, não é? Muito obrigada, prefeito. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde para o senhor. Bom trabalho aí em Juiz de Fora. Obrigado.